Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai estar falando um pouquinho sobre Frederick Granger Williams. Nasceu em 1787 e faleceu em 1842, olha só, 2 anos antes de Joseph. Ele faleceu com 54 anos, cedo. Ele foi segundo conselheiro na primeira presidência da igreja. Foi chamado em 1833, terminou em 1837. 4 anos como segundo conselheiro na primeira presidência. Foi chamado por Joseph Smith para assumir o cargo no lugar de Sidney Rigdon. Não lembro o que aconteceu nessa época, 1833. Será que é quando o Sidney Rigdon estava um pouco ruim de saúde e teve que alguém substituir ele? Talvez seja essa época. O sucessor dele foi o Hiram Smith. Uma das curiosidades mais interessantes sobre ele é que ele foi um dos primeiros a receber aquele ritual controverso da igreja que é a segunda unção. Já ouviu falar? Essa segunda unção é um ritual feito no templo, ainda é feito hoje em dia. Só que é uma situação muito reservada. Eu, por exemplo, eu não tinha ouvido falar sobre isso enquanto membro da igreja. Só ouvi falar depois que eu saí. Basicamente, esse ritual ele garante a salvação da pessoa. No nosso dia a dia a gente tem que ir, se esforçar, correr atrás para fazer o certo, para garantir um alto grau de salvação. Mas quem recebe a segunda unção, isso está garantido, Então a pessoa chegou em um ponto na vida dela onde que, já garantiu. E o Fred aqui foi um dos primeiros a receber esse ritual. Bom, o pequeno Fred nasceu em Connecticut, como a gente viu, em 1787. Estudou na escola de medicina e atuou como médico. Na Wikipédia está falando que o nosso Fred atuou na Guerra de 1812, esteve presente em batalhas na fronteira norte. Ele se tornou piloto marítimo em hidrovias de Buffalo, Nova York, Detroit. Fui dar uma olhada, que guerra é essa? A Guerra de 1812 foi um conflito militar entre os Estados Unidos e o Reino Unido que durou de 1812 até 1815, 3 aninhos, Por que essa guerra aconteceu? Os Estados Unidos já tinha declarado a independência lá em 1776. O chat está dizendo que as principais causas dessa guerra incluíam a disputa pelo comércio marítimo. Os britânicos fizeram algumas imposições, bloqueios navais, ou seja, estavam prejudicando o comércio americano. Fora que os Estados Unidos estavam tentando expandir o território deles, e a Inglaterra começou a sacanear, entrou no meio e fez acordo com as tribos indígenas hostis para atrapalhar essa expansão americana. Bom, é isso. Então, nosso Fred estava presente nessa guerra. Finalzinho da guerra, dezembro de 1815, ele se casou com Rebecca Swain. Beleza, tá lá, casadinho. Então chega 1828, ele estava morando em Ohio e se mudou para Kirtland em 1830. Olha só, Kirtland, 1830. Quando Fred estava lá em Ohio, ele era um associado do Sidney Rigdon. E então assim que nosso Fred conheceu a igreja. Quando Oliver Cowdery estava viajando por Kirtland, eles ensinaram e batizaram muitas pessoas da igreja do Sidney Rigdon, que inclui o Fred. 2 aninhos de membro da igreja, então em julho de 1832 o Frederick G. Williams foi nomeado como escriba de Joseph Smith
e acabou ingressando então na primeira presidência da igreja já no ano seguinte, 1833, lembra, a gente já citou. Ele também foi nomeado para o comitê responsável para publicar o Doutrina e Convênios, lembra, na época não se chamava Doutrina e Convênios, era o livro de mandamentos, se eu não me engano. Ele também ficou responsável para ajudar na publicação do primeiro inário da igreja, lembra? A Emma Smith estava fazendo as coletâneas para ajudar a publicação? Pois é, o Fred ajudou nesse trabalho. Então, em 1837, ele foi eleito juiz de paz em Kirtland, e nessa mesma época também ele foi nomeado oficial da Sociedade de Segurança de Kirtland. Acabou que então ele foi desobrigado da primeira presidência, se mudou para Far West, no Missouri. Aqui a história fica estranha porque não tem registros da excomunhão dele em 1837, mas a gente sabe que ele foi rebatizado em agosto de 1838, pois é, ficou excomungado da igreja por 1 ano, e depois foi excomungado à revelia em março de 1839. Nesse segundo evento da excomunhão dele, Joseph Smith estava lá na cadeia de Liberty. A única informação que a gente conseguiu coletar aqui é que o Frederick J. Williams estava na cadeia de Liberty visitando Joseph nessa época em que ele foi excomungado. O que aconteceu? O que eles conversaram? Bom, o Williams novamente foi restaurado à comunhão na igreja em uma conferência presidida por Joseph Smith, então, em abril de 1840. Sai, volta, que história é essa, cara? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? A gente não tem informação sobre isso? Porque quando o cara vacila, a igreja deixa bem exposto por que a pessoa foi expulsa, né? Dissidente e tal, apostasia. Agora, Frederick J. Williams não era qualquer um. Ele teve a segunda unção, né? Foi um dos primeiros a receber esse privilégio. Estava ali na primeira presidência da igreja, era um escriba, super atuante nos trabalhos da igreja. Como que ele foi excomungado em 1837, voltou em 38, foi excomungado em 39, voltou em 40. Bom, 2 anos depois desse retorno, então, dele na igreja, ele acabou falecendo de hemorragia pulmonar ali em Illinois, em 1842. Tô pegando aqui mais algumas informações sobre essa questão da segunda unção. Então, Joseph Smith, em janeiro de 1833... resolveu estabelecer esse ritual da segunda unção. Então, o Frederick J. Williams estava lá para registrar, então ele tomou nota dos detalhes de como esse ritual era realizado. O interessante é que essa cerimônia ela levava vários dias para finalizar. Então, o Frederick J. Williams e mais outros 11 homens tiveram seus pés lavados por Joseph Smith. Agora, se eu entendi direito, está dizendo que Joseph Smith estava vestido com uma toalha. Será que ele estava enroladinho com uma toalha lavando os pés deles? Bom, durante essa cerimônia, Joseph Smith ensinou que esses participantes, então esses 12 homens, foram selados para a vida eterna. Nos registros dessa cerimônia, foi relatado então que no final, na conclusão, o Frederick J. Williams foi movido pelo Espírito Santo, então lavou os pés de Joseph Smith como um sinal da sua lealdade a Joseph na vida ou na morte. Bom, para a gente poder entender também um pouco da importância do Fred na vida de Joseph, eles se tornaram amigos íntimos, ele era também confidente de Joseph, estava sempre junto, né? Além de ser o escriba e conselheiro na primeira presidência. Uma coisa interessante é que Joseph e Emma nomearam, né, deram o nome de um dos filhos deles como Frederick Granger Williams Smith, um filho que nasceu aí em 1836. Bom, deu o nome do filho com o nome do cara? Pouca coisa ele não era na vida de Joseph, né? Olha só, um detalhe interessante, o tataraneto dele, que tem o mesmo nome, né, Frederick J. Williams, serviu como presidente no Templo de Recife, de 2009 a 2012. E esse mesmo tataraneto também atuou como professor na Universidade de Brigham Young em Provo. Dando uma passadinha ali no site Investigações Sud para ver o que a gente encontra sobre o Fred,
tem uma publicação que eles fizeram sobre a misteriosa revelação da seção 81 em Doutrina e Convênios. Vamos ver o que ela diz? Versículo 1. Em verdade, te digo, meu servo Frederick J. Williams, ouve a voz daquele que fala a palavra do Senhor e atende ao chamado para o qual és chamado para ser um sumo sacerdote na minha igreja e um conselheiro ao meu servo Joseph Smith. Então eles levantam algumas coisas aqui sobre esse versículo, né? Uma é que essa revelação foi dada por Deus para Joseph. Outra coisa que levantam é que ela foi direcionada a Frederick J. Williams. E o terceiro ponto importante nessa revelação é de que o Senhor estava chamando especificamente o Frederick J. Williams para ser o conselheiro na primeira presidência. Então, basicamente, é o Senhor chamando ele para um cargo na igreja. Só que o que a maior parte dos membros da igreja não tem nem ideia é que tem 2 cópias desses manuscritos que relatam essa revelação. Uma das cópias está lá no departamento histórico da igreja, lá, né, nos arquivos secretos da Igreja Sud, e outra cópia dos manuscritos originais aí de Doutrina e Convênios está na biblioteca da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Era a Igreja da EMA, né? E o que é interessante, né, por que a gente levantou esse assunto, é que em ambos os manuscritos originais aparece o nome riscado, então tinha um nome embaixo, e o nome era Jesse Gause, e daí por cima, depois de riscar, foi escrito o nome Frederick J. Williams. Ou seja, aparentemente parece que a revelação divina dessa seção 81 estava sendo direcionada a esse Jesse Gause, e não ao Frederick Williams. Aliás, quem que era esse Gause? Ele foi um adepto da seita Shaker, né, do Shakerismo, e entrou para a Igreja Sud em 1830, convertido por um tal de Reynolds Scarron. Não é um nome muito comum, né? Não tinha ouvido falar sobre ele ainda. Ele foi um membro do Comitê do Templo, trabalhou junto com o Hiram Smith e Jared Carter. Então, em 8 de março de 1832, esse Jesse Gause é chamado para ser o conselheiro de Joseph Smith na primeira presidência da igreja. O registro original fala assim: 6 de março de 1832. Nesta data, escolhi e ordenei os irmãos Jesse Gause e Broth Sidney como meus conselheiros de ministérios do sumo sacerdócio. Um historiador apologético da igreja, o Robert J. Woodford, ele estava realizando um estudo na BYU chamado Jesse Gause, Counselor of the Prophet, e esse documento desenvolveu a tese de que o Gause atuou por pouco tempo nesse chamado. Ele acabou indo para a missão com um tal de Zebedee Coltrane. Esse companheiro de missão acabou abandonando o serviço missionário devido a uma insuportável dor de cabeça. E ele diz assim: contudo, Gause continuou sua missão até que sumiu para sempre da história da igreja. Até hoje não se tem notícia alguma dele dentro ou fora do mormonismo. Quem quiser dar uma conferida em mais detalhes sobre esse estudo, está no BYU Studies da primavera de 1975. Foi levantado esse estudo. Página 362 até 364. Bom, com isso, né, esse Jesse Gause sumindo da história da igreja, o que aconteceu? Ninguém falou nada? Ninguém sabe de nada? Pois é, acabou que esse cara sumiu. Então o Frederick J. Williams foi rapidamente colocado no lugar do Gause. Pois é, quem riscou então o nome do Gause? Quem colocou o nome do Williams? Para quem que foi essa revelação da seção 81 de Doutrina e Convênios? Para o Gause ou para o Williams? O senhor estava confuso em relação a isso? Complicado, né? Bom, o Frederick J. Williams também foi citado em alguns outros episódios nossos aqui no canal sobre a gramática egípcia. Lembra? Joseph Smith estava traduzindo aqueles papiros, criando o livro de Abraão. O Frederick J. Williams, nessa época, era escriba, então ele participou na elaboração desses documentos do alfabeto e gramáticas egípcias segundo Joseph Smith. Quando o David Whitmer estava falando da impressão do livro de mandamentos, né, que era Doutrina e Convênios, ele falou, cara, né, foi enviado os manuscritos originais, vamos ver para onde que foi? Para a Independência, eles tinham a gráfica lá,
Então foi enviado pela igreja para lá para ser impressa a primeira versão aí de Doutrina e Convênios. E depois de impressa aí a primeira leva, Joseph Smith recebeu esse impresso. A primeira presidência deu uma avaliada e deu, né, dedinho positivo, tá ok. Bom, hoje a gente sabe que teve muita alteração feita entre o manuscrito original e essa impressão de Doutrina e Convênios. Muita coisa foi alterada. E, né, se a primeira presidência deu um ok, então quer dizer que Joseph Smith, Sidney Rigdon e Frederick J. Williams estavam coniventes com essas alterações. Estou dando uma olhadinha no site oficial da igreja, né, o que eles falam sobre Frederick J. Williams, não tem meio que nenhuma novidade mais. Ele participou da expedição do acampamento de Israel, no Missouri. Ele também foi um acionista naquele Kirtland Safety Society, né, o banco de Joseph. Quando eles citam que ele foi excomungado, quando eles citam 1837, eles dizem que a igreja votou para remover ele da primeira presidência, não diz que ele foi excomungado. Talvez dessa forma essa informação cause menos impacto. Olha só, tem algumas outras informações novas aqui. No site Doutrina e Convênios Central, eles dão um pouquinho de informação sobre o porquê que ele foi expulso da igreja primeiramente. Dizem ali: 29 de maio de 1837, o Sumo Conselho de Kirtland discutiu as queixas contra ele e concluíram: sua conduta durante algum tempo tem sido prejudicial à igreja. Deveríamos fazer uma investigação de seu comportamento. Acreditamos que ele é indigno de seu alto chamado. O nome de Frederick não foi mencionado nos escritos de Joseph Smith durante 3 meses. Na conferência de setembro de 1837, Frederick não foi apoiado como conselheiro na primeira presidência. Os registros históricos não são conclusivos quanto à possibilidade dele ter perdido a condição de membro da igreja. A resposta pode ser encontrada nos escritos de Joseph Smith, de 5 de agosto de 1838, quando diz: Frederick J. Williams havia sido rebatizado recentemente. Cara, por que o Frederick J. Williams estava com a fé abalada, estava com um comportamento estranho? Por que ele foi expulso dessa forma tão silenciosa? Será que alguma coisa que estava acontecendo na igreja não era do agrado dele? Será que ele não estava conivente com alguma coisa? Muito suspeito, né? Muita coisa estranha na história da igreja, né? Muita coisa teve que ser mudada, apagada, alterada, omitida, criada. E Frederick J. Williams é um nome aí que não pode deixar de ser citado na história da igreja. Bom, a gente não vai citar mais, esse aqui é o último episódio que eu vou fazer nessa leva aí de personalidades SUD, mas dando uma pesquisadinha rápida aí sobre os principais dissidentes, né? As pessoas que saíram da igreja nessa época da restauração. A gente tem os nomes de Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris, William Law, Thomas B. March, Orson Pratt, John C. Bennett, Sidney Rigdon, Frederick J. Williams e um tal de Lyman E. Johnson. Ele era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos original, foi excomungado em 1838. Entre as motivações que ele resolveu sair da igreja, ele estava tendo desentendimento doutrinário, né? Basicamente, ele estava criticando a forma que a igreja estava sendo dirigida, né? Algumas questões doutrinárias e administrativas. Aí então ele começou a ser acusado de conduta imprópria por ter um comportamento considerado desobediente e insubordinado em relação à presidência e liderança da igreja. Ele também foi acusado de estar apoiando os dissidentes, como, por exemplo, o David Whitmer e o William McLellin. Lá em 1838 a igreja estava tendo problema, principalmente com muitos dos apóstolos, dos 12 apóstolos da organização da igreja. Então eles estavam fazendo conselhos disciplinares. O Lyman Johnson não estava de acordo com essas atitudes da igreja. E então acabou que a liderança da igreja resolveu incluir ele nessa lista de desacato à autoridade da igreja e falta de apoio nas decisões da liderança. Então ele foi oficialmente excomungado da igreja em 12 de abril de 1838 com acusação de apostasia e oposição aberta à liderança da igreja. Depois que ele foi expulso da igreja, ele virou um crítico fervoroso aí de Joseph e da igreja e acabou que ele nunca retornou à fé mórmon.
Na época de Brigham Young também tiveram alguns dissidentes, né, como William Smith, o próprio irmão de Joseph, logo após a morte de Joseph. Então ele não concordou com Brigham Young, então obviamente foi excomungado da igreja em 1845. O Amasa Lyman era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, foi excomungado em 1870. George Miller, ele era como se fosse o secretário financeiro da igreja, ele era bispo, era importante, cargo importante na igreja. Logo após a morte de Joseph, ele acabou se juntando, se alinhando aí com o movimento do James Strang, né? Então ele também foi excomungado da igreja, o próprio James Strang também, né, que reclamou ser o sucessor legítimo de Joseph, criou a sua própria organização, então foi excomungado da organização oficial, né, entre aspas, da igreja. Um outro carinha chamado Charles Thompson também recebeu revelações e achou que tinha que criar o próprio grupo, foi excomungado da igreja. O William Marks, ele era presidente do Sumo Conselho de Nauvoo, ele rejeitou Brigham Young e se juntou à Comunidade de Cristo, né, que era a igreja da EMA. Alfeu Cutler também achou que ele deveria criar uma nova organização da igreja, então eles viraram os Cutleritas, foi excomungado da igreja do Brigham. Tem um outro nome também interessante aqui que é o Lyman Witt, ele foi um dos primeiros apóstolos da igreja, mas acabou que ele liderou um grupo de Mormons numa missão para o Texas sem a autorização da liderança central da igreja, então acabou criando uma facção dissidente. Em 1844, Joseph Smith faleceu, então o Lyman Witt resolveu, vamos fazer um assentamento mormon lá no Texas. Ele estava alegando que Joseph Smith, antes de morrer, tinha aprovado essa ideia aí. Só que Brigham Young, ele estava com outras ideias, ele queria pegar todo mundo da igreja e ir lá para o Vale Salgado. Vamos viajar para o oeste, vamos ver para onde a gente vai. Chegaram lá em Utah. Então ele não queria um grupo da igreja saindo, se dividindo, indo para o Texas. Em 1847, ele chegou com o grupo lá no Texas, se estabeleceram, eles ainda se consideraram como membros da igreja, normal. Só que chegou ali em 1851, Brigham Young estava dizendo, a gente não considera essa missão aí do Texas oficial não, vocês não tinham que estar fazendo isso aí não. Começou a criar um conflito, né, uma tensão entre o Brigham Young e o Lyman Witt. Brigham Young falou, a última chamada, vem pra cá, pro Lago Salgado, né, pra Salt Lake, com a gente. Não quis. Então, a partir daí que eles se consideraram um grupo separado dos Mormons restantes. Em 1858, o Lyman Witt morreu lá no Texas. E acabou que esse grupo dele se dispersou, alguns se uniram à igreja de Brigham Young. E é isso, pessoal, uma história bem conturbada aí do início da igreja, muitos detalhes que a gente não tem nem ideia. O fato aí de muitos membros do Quórum dos 12 Apóstolos, primeira presidência da igreja, estarem sendo excomungados, expulsos ou deixando a igreja deliberadamente, é uma grande bandeira vermelha para a gente ficar atento, né? Por que isso estava acontecendo? A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.